Simba perde o pai e precisa amadurecer para retomar o trono. Cat é um adolescente que resiste ao amor. O que essas histórias tão diferentes têm em comum? Nesse vídeo eu vou te mostrar que peças como A Megera Domada, Otelo e Hamlet foram recriadas em obras como 10 Coisas que Eu Odeio em Você, Rei Leão e até mesmo O Cravo e a Rosa. E o mais interessante é que, mesmo trocando cenário, figurino e até sotaque, o que move essas histórias continua sendo a mesma coisa. Bora lá? Segundo Karpov, o que faz uma obra sobreviver é a sua capacidade de ensinar aquilo que não muda. Poder, amor, perda, ambição, todos esses sentimentos estão intrinsecamente ligados com a natureza humana. Shakespeare sabia disso e é por isso que Rei Leão funciona tão bem. Simba é o herdeiro legítimo que perde o seu pai, o Mufasa, que foi assassinado pelo seu próprio irmão, o Scar. Manipulado e traumatizado, Simba foge porque ele acha que foi culpa dele a morte do pai e acaba sendo um autoexílio enquanto que o Scar começa a manipular e a dominar aquele rei. Depois de anos longe do trono, de viver aventuras com Timão e Pumba, ele vai lá e volta e pega o que é seu por direito. Essa história provavelmente você já conhece, mas talvez não tenha percebido quantas vezes você já ouviu em diferentes variações. E é bem provável que todas elas tenham bebido em Hamlet do Shakespeare. Nessa peça, o príncipe Hamlet perde o seu pai, o rei Hamlet, depois que ele é assassinado pelo seu tio Cláudio, e o tio Cláudio ele pega e toma o reino e também se casa com a mãe do príncipe Hamlet. Só que aí o pai do Hamlet vai aparecer para ele em forma de fantasma e vai convidá-lo, ou pelo menos recrutá-lo, a vingar a sua morte. E a partir daí o Hamlet entra em processo de hesitação, de muitos pensamentos, e a gente conhece então a célebre frase que todo mundo conhece, todo mundo repete: ser ou não ser, eis a questão. E eu quero trazer um trecho aqui de quando o fantasma do pai do Hamlet aparece para ele. Hamlet, para onde me leva? Fala, não passo daqui. Fantasma, me escuta. A partir daqui eu vou lendo e aí vocês vão acompanhando quem é o Hamlet, quem é o fantasma, beleza? Te escuto. Está quase na hora em que devo voltar para o tormento das chamas de enxofre. Ah, espírito infeliz! Não desejo pena, só teu ouvido atento ao que eu vou revelar. Fala, estou pronto para ouvir. E também para me vingar depois de ouvir. O quê? Sou o espírito de teu pai, condenado por um certo tempo a vagar pela noite e a passar fome no fogo enquanto é dia, até que os crimes cometidos em meus tempos de vida tenham sido purgados, se transformado em cinza. Se não me fosse proibido narrar os segredos das profundas, eu te revelaria uma história cuja palavra mais leve arrancaria as raízes da tua alma, e gelaria o sangue da tua juventude, fazendo teus 2 olhos abandonarem as órbitas como estrelas perdidas, enquanto teus cabelos separados em tufos ficariam com os fios em pé, cerdas na pele de um porco-espinho. Mas esses segredos do sobrenatural não são para ouvidos feitos de carne e sangue. Escuta, escuta, escuta. Se algum dia amou seu pai, ó Deus, vinga esse desnaturado e infame assassinato. Se fizermos um paralelo, vamos ver que Simba e Hamlet partem da mesma premissa, isto é, o assassinato do pai, a usurpação do trono, a crise de identidade, a ausência e até que enfim o retorno, mas a gente vê que na tragédia esse retorno acontece de uma outra forma. Porque na tragédia a gente tem o conflito, nós temos a catarse e o final trágico. Enquanto que em Rei Leão a gente vai ver muito mais uma fábula de um crescimento, de um amadurecimento de um leãozinho que vai se tornar o novo Rei Leão. Se de um lado a gente tem a vingança, no outro a gente tem uma restauração e muito mais do entendimento do ciclo da vida. O Rei Leão também se assemelha a narrativas bíblicas. Pense o seguinte, Simba é aquele que foge, que vai para um lugar, ele amadurece longe dos seus e depois ele retorna. E a gente vê isso em alguns capítulos da Bíblia, como por exemplo Êxodo capítulo 3, versículo 10, em que diz: Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Ou em Lucas, no capítulo 15, versículo 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. A Disney coloca, lógico que de forma indireta, o retorno desse filho pródigo para que reencontre o seu lugar e que proteja e que reine os seus. A peça A Megera Domada, de Shakespeare, é uma comédia que vai girar em torno de Catarina, essa mulher de temperamento forte que resiste às expectativas que são dadas ao papel da esposa, e Petrúquio, que vai fazer o desafio de se casar com a Catarina para domá-la. A fala final de Catarina, no final da Megera Domada, levanta diversos debates de entender se era uma ironia ou se ela realmente estava falando sério ali. E eu trouxe exatamente essa fala dela aqui pra gente ver. Ora, que absurdo! Desenruga essa fronte carrancuda e deixa de lançar esses olhares desdenhosos que vão bater em cheio em teu senhor, teu rei, teu soberano. Isso te mancha a formosura como no prado faz a geada. Teu bom nome
me deixa abatido como a tempestade sacode os mais mimosos botõezinhos, sem nunca ser gracioso ou conveniente. A mulher irritada é como fonte revestida, limbosa, repulsiva, privada da beleza. E assim mantendo-se não há ninguém, por mais que tenha sede, que se atreva a encostar os lábios nela, a sorver uma gota. Teu marido é teu senhor, teu guardião, tua vida, teu chefe soberano. É ele que cuida de ti para manter-te, arrisca a vida com trabalho penoso em mar e terra. Nas noites borrascosas acordado, de dia suportando o frio, enquanto dormes em casa no teu leito quente, tranquila e bem segura. Não te pede outro tributo além do teu afeto, muito sincera obediência e rosto alegre, paga mesquinha de tão grande dívida. A submissão que o servo deve ao príncipe é aquela que a mulher ao seu marido deve. E se ela se mostrar teimosa, indócil, intratável, azeda, rebelada contra suas razoáveis exigências, que mais será senão isso, abjeta traidora, sim, traidora do seu próprio devotado senhor. Tenho vergonha de ver que são tão simples as mulheres para fazerem guerra onde deveram de joelhos pedir paz ou pretenderem dominar, dirigir, mandarem tudo quando servir lhes cumpre tão somente obedecer e amar. Por que motivo temos o corpo delicado e fraco, pouco afeito aos trabalhos e experiências do mundo, se não for apenas para que nossas qualidades delicadas e nossos corações de acordo fiquem como nosso hábito externo? Deixai disso, vermezinhos teimosos e impotentes. O caráter já tive assim tão duro, o coração tão grande quanto o vosso, e mais razões, talvez, para a palavra revidar com palavra, picardia com picardia. Mas agora vejo que nossas lanças são de palha apenas. Nossa força é fraqueza. Somos criança que muito ambicionando logo cansa. Abatendo o furor nos exaltamos. Ponde a mão sobre os pés de vossos amos. Caso o meu queira, a minha já está pronta. Para mim não consiste nisso afronta. Essa fala da Catarina no final gera ambiguidade porque a gente vê um comportamento X durante toda a peça da Megera Domada. Então a Catarina zomba dos pretendentes. Ela tem vários embates com Petrúquio, que inclusive tenta domá-la das diversas formas mais, assim, esquisitas possíveis, negando comida, negando sono e etc. E no final existe esse discurso. Então fica a pergunta, será que ela foi realmente domada? Ou será que ela está sendo irônica a ponto de dizer, cara, você fez tanta besteira, você acha que eu vou, sei lá, abdicar dos meus ideais para isso? E é claro que se a gente for fazer um anacronismo e analisar nos moldes de agora, isso aqui dá muito pano para manga. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de deixar o seu like no canal e se inscrever. É muito importante. Esta estrutura foi adaptada inúmeras vezes, mas duas versões ganham destaque. 10 Coisas que Eu Odeio em Você e a novela brasileira O Cravo e a Rosa. Em 10 Coisas que Eu Odeio em Você, a gente tem Cat, que é uma adolescente que vai fazer esse papel da Catarina, inteligente, sarcástica e cheia de si. Cat está pouquíssimo interessada em agradar e o Patrick é aquele cara que vai ser pago, e aí a gente já vê algumas diferenças na história, mas esse cara vai ser pago para poder conquistá-la e nesse meio, nesse embate, os dois se apaixonam e é claro que no final tudo se dá bem, né? Já O Cravo e a Rosa, uma novela da Globo dos anos 2000, é uma declaração de amor para Shakespeare. Basicamente é uma inspiração bem parecida, porque até os personagens, a Bianca, a Catarina, o Petrúquio, guardam semelhanças. A diferença é que nós temos a Catarina, que continua sendo essa mulher de gênio forte, etc. Só que o Petrúquio, além de tentar domá-la, essa domação, não sei se existe essa palavra, mas essa relação entre eles é bem diferente, porque o Petrúquio é um roceiro e eles brigam desde sempre. E essa relação vai muito mais pela paixão. Então Petrúquio começa a gostar da Catarina, de verdade, e a Catarina também dele. E aí fica nesse embate de um baixar a guarda para o outro e etc. O ponto principal da personalidade da Catarina na novela é que ela é uma mulher que não quer se casar, ela é muito estudada, enfim, começou a pensar diferente do que os pais ou do que até mesmo a irmã queria. É por isso que a Bianca briga com a Catarina, porque ela quer se casar e para ela se casar, a irmã mais velha precisa se casar primeiro. Então ela faz de tudo para que a Catarina se case. E a novela guarda muitos confrontos cômicos entre a Catarina e o Petrúquio, e é uma novela muito leve, diferente das novelas de agora. E enquanto Shakespeare vai deixar essa pulguinha atrás da nossa orelha, a novela tem esse compromisso de trazer um final feliz, ou trazer realmente uma conclusão. E a conclusão a gente vai ver que a Catarina e o Petrúquio vão morar juntos, e eles continuam nos embates, mas é um embate muito mais sentimental, vamos dizer assim, uma implicaçãozinha mais de boa do que era no início da novela. Enfim, são duas adaptações, dois contextos e dois desfechos e uma estrutura cômica que sobrevive há séculos. A tentativa de controlar o indomável e o jogo que acontece a partir dessa tentativa. Se você estiver gostando desse vídeo, participe da nossa comunidade gratuita no WhatsApp. É um grupo aberto para você discutir com respeito sobre livros, literatura, leitura, tirar suas dúvidas, enfim, é uma comunidade bem engajada e você será muito bem-vindo para poder compartilhar, pedir dicas e construir
junto com a gente uma comunidade leitora. O link tá aqui na descrição. Mas também há outro filme que se inspirou em uma peça de Shakespeare. Na peça Noite de Reis, a Viola se disfarça de homem para poder servir o Duque Orsino, e isso é muito facilitado porque ela tem um irmão gêmeo. O Duque Orsino ama Olivia, mas Olivia sequer liga para ele e Olivia vai acabar se apaixonando por Viola disfarçada de homem. Em Ela é o Cara, a Viola se disfarça de homem porque ela tem um irmão gêmeo que também joga no time de futebol e ela se disfarça porque ela quer jogar bola também. Nesse processo, ela vai se apaixonar por um carinha lá, mas observe que também no meio do filme ela é cantada por uma menina que acaba se apaixonando por ela em versão masculina. E os exemplos são muitos, tá, gente? Nós temos a Favorita, que pode ser comparada com Otelo, a relação da Donatella com a Flora pode também ser a relação do próprio Otelo com Iago e etc. Nós temos o Rei Lear, que também pode ser comparado com o Rei do Gado, porque as semelhanças são muito grandes. A diferença é que um tem uma coroa em cima da cabeça e o outro tem um chapéu, porque há uma briga de herança, há uma briga entre os irmãos e tudo isso se parece. Então, quer dizer, a Globo bebeu muito neste copinho do William Shakespeare, tá? Essa repetição das estruturas não é coincidência. Isso acontece porque essas estruturas dramatizam esses conflitos universais. Universal não quer dizer que acontece da mesma forma em todo lugar do mundo. Universal é porque em todas as épocas que nós estamos vivos, os seres humanos se relacionam, existe amor, vingança, existe perda, existe luto, e tudo isso são os nossos conflitos. São conflitos que acontecem agora e que aconteceram centenas de anos atrás. As boas histórias não morrem, talvez elas mudem de cenário, de roupa, de sotaque, mas elas continuam ali conosco. Simba, Hamlet, Otelo, Donatella, Catarina, Petrúquio, todos esses personagens continuam com a gente de uma forma ou de outra. Quando a gente começa a observar isso, a gente entende o quanto que a literatura é maravilhosa. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e não esquece de conferir este videozinho aqui em que eu falo sobre o primeiro romance brasileiro. E eu te vejo no próximo vídeo.